Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês, nesta live, para um bate-papo que a gente chama de ICO Series. Já já eu vou falar o que é o ICO para aqueles que não conhecem. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Irene Azevedo. Hoje eu estou responsável, então, pela prática de ICO da LHH. Vou falar um pouquinho sobre a LHH, e para falar sobre a LHH, gostaria de falar um pouquinho sobre o propósito da LHH, que é encontrar e oferecer soluções que ajudem pessoas e organizações a prosperarem num mundo de constante transformação. E para ela cumprir esse propósito, ela tem algumas disciplinas que ajudam a cumprir esse propósito. Então, a primeira é com as suas soluções de assessment, que ajudam que as pessoas a revelar o potencial das pessoas. Há soluções de coaching e de desenvolvimento de talentos, ajudando as pessoas a chegarem ao seu máximo potencial. Nós temos também, a gente acredita, né, que a força de trabalho não é uma força de trabalho substituível e sim renovável, e para isso a gente tem soluções de upskilling e reskilling. Para reposicionamento de carreira, então, a gente tem as soluções de transição de carreira, e dentro da transição de carreira, a gente atende desde o chão de fábrica até o C-Level, com consultores especializados nesses diversos públicos e com soluções adequadas para esse público. Então, para soluções do C-Level, a gente tem o ICO. Então, esse é o ICO, é uma solução de transição de carreira para C-Level. Também a gente tem, atualmente, a parte de LHH Recruit, com recrutamento, ajudando realmente a que a gente possa ajudar na mobilidade dessas pessoas. Então, com isso, com essas disciplinas todas, a gente cumpre o nosso propósito. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses desafios e oportunidades do mercado de trabalho que foram impulsionados muito por toda a pandemia, lógico, mas a pandemia trouxe também uma aceleração digital e que gerou necessidades das organizações, mas, por outro lado, também as pessoas começaram também a repensar as suas carreiras. Tanto é que nos Estados Unidos existe o Great Resignation, tem muita gente ressignificando o trabalho. Então, para isso, eu hoje trouxe, para a gente poder discutir, o Rodrigo Vasconcelos e o Cláudio Carvalho, que vão estar aqui com a gente, falando um pouquinho sobre esses desafios e oportunidades desse mercado de trabalho. Eu vou primeiro deixar que eles se apresentem, eu sempre gosto que as pessoas se apresentem, e depois, então, a gente começa o bate-papo. E você que está aqui nesta live, nos assistindo, fique muito à vontade de, no chat, colocar suas perguntas, que eu, à medida do possível, vou incluindo dentro da nossa conversa, tá bom? Então, deixa o Rodrigo e o Cláudio se apresentar. Vai lá, Cláudio. Olá. Bom, meu nome é Cláudio de Carvalho Borges, a minha formação clássica é em engenharia civil, mas enquanto engenheiro civil, eu acabei me apaixonando também pelo universo da sala de aula e acabei dando aula de física durante mais de 20 anos. Mas nesse período também entrei no universo da construção e abri uma empresa, a empresa está fazendo 20 anos esse ano, trabalhando com construção e incorporação, basicamente com construção residencial. Esse é o nosso foco. Nos últimos 12 anos, os nossos empreendimentos sofreram uma reviravolta muito grande, porque a gente passou a rever todos os nossos projetos a partir do que nós poderíamos fazer com água, com energia, com lixo e com as pessoas que fazem parte do universo que trabalha desde o chão de fábrica até as pessoas que vão receber as nossas unidades, os nossos empreendimentos. Lá atrás, as pessoas estavam começando a chamar isso de sustentabilidade, hoje as pessoas chamam isso de ESG. Na verdade, era algo que fazia parte do nosso dia a dia, e aí a gente foi aprendendo as nomenclaturas, a gente foi aprendendo no meio do caminho.
Mas esse é um pouco do que eu estou fazendo. Estou em Goiânia, o meu ramo de atuação é aqui no Centro-Oeste, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, esse é o lugar onde nós estamos trabalhando aqui, ok? Ótimo, Cláudio, muito obrigada. Bom, Rodrigo. obrigado, Irene, time, pelo convite mais uma vez, né? Então, bom, eu sou engenheiro mecânico de formação, né? Nascido e criado em Minas Gerais, trabalhei em mineração, trabalhei depois em segmento de construção, depois tive a oportunidade de trabalhar, enfim, em empresa de eletrodomésticos, alimentos, recentemente aeronáutica, né? Fui na Embraer e na Boeing, e agora numa empresa de cosméticos, né? Na indústria de beleza, que é a Coty. No Brasil, ela é dona das marcas Bosano, Risqué, Cenoura e Bronze, Monange, Paixão, e globalmente é uma organização que faz toda a linha de cosméticos de Hugo Boss, Calvin Klein, Gucci, Burberry, e dentre outras marcas. Então, para mim é um privilégio estar aqui, enfim, tenho acompanhado um pouco, né, como que o mundo tem evoluído, como que as coisas têm se reportado aí após a pandemia, e estou bem esperançoso da gente fazer um bate-papo legal. Que bom. Então, a gente vai começar um pouquinho tocando no assunto da nossa live, né? Que essa revolução, essa aceleração, a gente pode dizer, digital, né? Ela mudou, vocês acham que ela mudou na relação humana com os clientes e com os funcionários? Ela realmente mudou? Olá, Rodrigo. Bom, para mim, eu vejo isso muito como, assim, né? Eu acho que o mundo hoje passa, né, por tudo muito conflito, muito binário, né? Eu acho que a lógica da humanização e da digitalização, para mim, eu vejo como complementar. Eu não vejo como eu vejo como ou. Então, eu acho que, perdão, eu não vejo como ou, eu vejo como e. Então, o que eu vejo, né? Quando eu olho para dinâmicas de vendas, numa dinâmica pré-pandemia, né, você tinha vendedores que tinham que cobrir certos canais de vendas. Então, ele tinha que obrigatoriamente ir aos canais. Mas, para uma dinâmica de prioridade, você tem clientes enormes, que a gente ia com muita frequência, e clientes pequenos, você ia com uma frequência menor. Acho que a dinâmica do digital ela trouxe inclusão. Então, hoje a gente consegue atender clientes que até então a gente não atendia ou trazer uma frequência que faça mais sentido. Eu vou dar um outro exemplo interno. Na semana anterior, agora, a gente estava na Coty, numa convenção corporativa, que antes tinha uma conotação de convenção de vendas, que era feita para o público de vendas. Então, a gente conseguiu fazer uma convenção para 300 pessoas presencialmente e digitalmente a gente fez também uma transmissão para 700 pessoas. Então, eu vejo que a dinâmica da digitalização ela traz inteligência, ela traz inclusão. Então, quando eu olho para as empresas, todas as ferramentas digitais, até pelo próprio RH, que é a área que eu atuo, eu acho que a digitalização ela vai acelerar processos transacionais e vai liberar a área de recursos humanos para justamente trabalhar no relacional, na construção, na estratégia. Então, o resumo de como eu vejo a digitalização, eu vejo como inclusão. Eu não vejo como todas as outras mudanças que eles falam. Então, acho que ele vai permitir a gente dedicar tempo para o que realmente adiciona valor. É assim que eu vejo essa dualidade desses dois. Que bom. Ótimo. Bom, Cláudio. o Rodrigo falou da parte do cliente, né? O meu universo é um pouco diferente, porque a venda de imóveis ela é diferente, né, de uma forma geral. Eu costumo dizer que ninguém faz uma compra exclusivamente com canais digitais, mas também ninguém faz uma compra sem passar por eles, né? Então, a gente vive uma realidade bem diferente. Mas acho que a pergunta da Irene também passa pelos colaboradores, né? Passa pelas pessoas que estão ali. E aí eu vou ser muito honesto, eu tenho ficado muito preocupado, honestamente muito preocupado, porque eu tenho visto a turma que está no meu dia a dia. Hoje mesmo eu estava vendo isso, meu escritório todo aberto, né? Todo de vidro, assim como imagino que da maioria, e vendo toda a turma lá com 2 computadores, né? Um para facilitar, para a gente evitar o consumo de papéis, a gente coloca um computador que a pessoa possa ler absolutamente tudo ali, não tenha que imprimir, né? E um outro computador ali, ao mesmo tempo o celular da pessoa está ali, mas tem o telefone também. Então, eu tenho tido um certo receio a partir de mim mesmo, mas em relação a toda essa turma mais nova do que eu, inclusive, recebendo, em função da digitalização, um excesso, na minha opinião, muito grande e me parece impossível de ser digerido. Coincidência ou não, eu não sou da área de psicologia, minha formação é em engenharia, mas eu comecei a prestar atenção na quantidade de pessoas que começaram a ter problemas e pedirem afastamento
porque alguma questão mental estava ali, alguma questão neurológica começou a aparecer. Eu não sei, mas eu tenho um certo receio em relação a essas coisas. Veja, não tem ingenuidade de querer fugir disso, mas eu acho que a gente tem que tocar em alguns pontos e eu tenho, honestamente, gastado um tempo e até uma certa angústia em relação às pessoas que estão trabalhando comigo, porque eu estou vendo o saque, está lá, um telefone, um computador recebendo uma série de mensagens, o celular recebendo o WhatsApp, e ainda o telefone, aquela coisa toda acontecendo. E eu tenho visto o cansaço das pessoas em 6 horas de trabalho, e me parece diferente do que era antigamente. Esse antigamente que eu estou falando tem 5, 8 anos, né? Antigamente. É uma eternidade, né? 8 anos hoje. 8 anos é uma. É mesmo. Vocês fazem alguma coisa para apoiar os funcionários de vocês nesse sentido, Cláudio? Bom, sim, mas eu tenho que falar que eu me sinto como uma pessoa de olhos vendados, tateando alguns lugares, né? Então, uma coisa que a gente começou a fazer foi convidar não, contratar um psicólogo e convidar as pessoas a conversar tanto em grupo quanto de maneira particularizada com quem quisesse, né? Em hipótese alguma, de maneira obrigatória. E entender um pouco do que estava acontecendo. Então, essa foi uma ação que a gente tomou. A segunda coisa que a gente começou a fazer foi tentar integrar um pouco mais as pessoas. E aí eu vou entrar num assunto aqui que eu sei que eu corro um risco muito grande. Eu tenho tido uma preocupação muito grande com as empresas familiares que estão se tornando empresas que não são mais familiares, vou usar essa expressão. Eu tenho comigo, sem nenhum jargão, que, na verdade, a gente deveria se perceber como corpo, em todos os lugares onde a gente estiver. Se quiser chamar esse corpo de família, se quiser chamar de outra coisa, mas o fato é que eu não consigo imaginar, em qualquer relação que a gente tenha, alguma coisa que funcione bem na individualidade. Então, o segundo passo que a gente tomou na empresa foi buscar atitudes, buscar atividades, buscar alternativas para fazer uma integração entre as pessoas, para que as pessoas não se sentissem isoladas e pudessem compartilhar aquilo que todo mundo já sabe, mas o fato de conversar faria muita diferença. Aí nós começamos um trabalho, surpreendentemente, com o CVV, não sei se vocês conhecem, Pois aquele é, antigo da ligação de telefone, né? isso. Por incrível que pareça, eles têm um trabalho de audição, uma audição ativa muito interessante. Aí nós levamos para o canteiro de obras. Isso foi muito positivo, mas vou te falar, honestamente, foi angustiante, porque eu não imaginava o que nós iríamos conhecer a partir desse universo. A sensação que eu tive é que a gente enfiou a mão numa caixa de abelha mesmo, e agora é melhor não tirar a mão de lá, agora é entrar com o corpo inteiro e tentar ajudar essas pessoas. Mas, assim, de maneira muito resumida, são as duas coisas que a gente tem tentado fazer, tá, Irene? Ótimo. Rodrigo, e na Coty? Acho que, assim, né, quando a gente olha para a pandemia, né, assim, ele trouxe um ponto muito importante, né? Assim, muito se fala de como que você prepara a liderança e a organização para enfrentar os desafios, mas a pandemia trouxe desafios inéditos. Não tinha possibilidade de ter uma preparação. Então, eu não acredito mais que as empresas têm tempo para preparar, são desafios que estão vindo cada vez mais rápidos e de diferentes lugares, né? Você não sabe de onde que vai vir, mas vai ser diferente. Eu acho que mais importante do que preparar a liderança, para mim, é ter canais efetivos de comunicação e de ouvir a sua população de funcionários. Então, a gente recentemente, né, quando voltou do modelo total remoto para escritório, tinha crenças muito fortes dentro da companhia de como que deveria ser esse modelo. E muita gente me perguntava, né, Rodrigo, você que é vice-presidente de RH, como vai ser? E o meu ponto é, aqui não é a minha crença pessoal, a gente vai fazer um trabalho, vamos ouvir as pessoas, entender as necessidades e, a partir disso, a gente vai tomar algumas decisões. Então, um exemplo que aconteceu na Coty 30% dos nossos funcionários reportaram perda financeira ao longo da pandemia. Seja, enfim, de um dos entes da família, mas se tiver alguma perda financeira. E o nosso escritório em São Paulo é de um lugar de difícil mobilidade. Então, a gente, a partir dessa premissa, a gente definiu ter menos dias no escritório para justamente favorecer esse contexto, porque as pessoas tiveram muita dificuldade para se adaptar do modo escritório para casa. Mas como disse uma belíssima frase do presidente de uma empresa americana,
de tecnologia, ele falou, foi muito mais fácil mandar as pessoas para casa do que trazer de volta para o escritório. As pessoas levaram muito tempo para se acostumar em casa. Agora que elas acostumaram, elas viram o valor de estar em casa. Então, como é que a gente trabalha isso de forma adequada e estruturada? Então, para mim, acho que o maior desafio nesse momento é não a liderança impor os próprios modelos mentais sem ouvir, sem entender as reais dores da companhia. Então, para mim, assim, tem diversas soluções, tem diversas tratativas, mas acho que o mais importante é, principalmente, né, assim, os líderes da companhia, é muito fácil você cair na armadilha de trazer a sua crença para a empresa inteira. Então, para mim, acho que o principal ponto da pandemia é tem que ter um canal direto e transparente de conexão, de ouvir as pessoas para entender as dores das pessoas. Tem problemas que não são problemas que eu vivo, mas que para eles são problemas reais. Então, como que cada um tem essa necessidade? Eu entrei na pandemia sem filhos e saí da pandemia com 2 filhos. Então, a minha necessidade mudou ao longo desse processo. E as pessoas também mudam. Então, como é que as companhias conseguem estar atentas ao que está acontecendo nas empresas? E parece que as empresas são similares. Não são. Como disse o Cláudio, né? Você tem diferentes realidades. Na Coty, a gente tem fábrica, a gente tem centro de distribuição, tem merchandiser em ponto de venda, tem vendedor e tem time de escritório. São realidades muito diferentes. Não dá para ter uma decisão só. Então, acho que mais do que nunca, eu não acredito em benchmarks, não acredito em coisas genéricas. Eu acho que assim tem que ouvir cada um desses públicos, entender as dores e, a partir disso, tomar decisões e soluções. Então, essa é um pouco da minha visão. É engraçado, esse período todo mostrou para o ser humano, mostrou para nós todos algo que a gente, teoricamente, deveria saber. Que somos singulares, somos únicos. Cada um é um universo único e que tem que ser tratado como um universo único, né? Então, e isso na pandemia ficou muito claro. Então, o que vai exigir das corporações um novo approach, né? Como é que eu vou liderar essas pessoas? Né? E aí o desenvolvimento de talentos ele passa por uma outra perspectiva, né? De fazer com que o líder se conheça, porque não vai ter uma técnica única, né? E que conheça a sua equipe, né? Porque isso que é o fundamental. Muito bem, mas ainda falando sobre a digitalização, e voltando para o Great Resignation, né, que houve nos Estados Unidos, que eu acho que aqui no Brasil, porque a nossa situação, eu acho que a nossa situação é um pouco diferente. Eu acho o seguinte: quando você está numa sociedade bastante, quer dizer, evoluída, desenvolvida, não é desenvolvida, né, financeiramente, tudo mais, as pessoas levam o Great Resignation para um outro patamar. Nós aqui estamos um pouquinho diferente, né? Porque a gente tem outras necessidades. Lá o governo americano deu para todo mundo um dinheiro que permitia algumas pessoas nem trabalharem, né? Estavam tranquilas, não precisavam trabalhar. Não é fácil você fazer o Great Resignation. Vou ressignificar tudo e vamos embora, né? Mas, de qualquer maneira, e o Rodrigo trouxe esse ponto, as pessoas se acostumaram com o estilo, né, de vida durante a pandemia e quando muda isso, elas começam a repensar. Realmente, hoje, quando aparece mensagens para mim no WhatsApp, de vez em quando, eu fico até nervosa, porque eu estou fazendo um negócio, daqui a pouco começa... E se você não responde, neguinho manda outra em cima. Então, assim, eu sei que é complicado. Então, eu queria dizer para vocês, se vocês perceberam nas companhias de vocês esse ressignificado do trabalho, se houve alguma mudança e se houve demissão porque queriam fazer outro tipo de coisa em decorrência da pandemia. Bom, vou começar aqui, Rodrigo. Eu não consigo responder a sua pergunta sem fazer uma separação por idade e até talvez por gerações, né? Eu percebo que, no nosso caso, a gente trabalha com pelo menos 3 gerações e a maneira como cada um reagiu ao pós-pandemia foi muito diferente, muito diferente. E se é casado ou solteiro, também reagiu de maneira muito distinta. As diferenças são muito, muito claras. Mas, num certo sentido, as pessoas começaram realmente a rever se o que elas estão fazendo, do ponto de vista não só do trabalho, mas do ponto de vista da vida, faz algum sentido, ou, usando a sua expressão, tem algum significado.
Os mais jovens tentaram respostas muito imediatas e já voltaram muito rapidamente a fazer quase que a mesma coisa que faziam. As pessoas de média idade já não foi bem assim, e as pessoas acima dos 50 anos começaram a considerar, inclusive, não voltar para o mesmo trabalho e fazer outra coisa totalmente distinta. A diferença para mim é muito clara nesse aspecto. Não sei se eu respondi a sua pergunta. É uma sensibilidade, né? Eu não sou eu não tenho os dados e a habilidade do Rodrigo aí, que está com o nervo à flor da pele, né? Fica uma sensibilidade aguçada, mas é uma leitura. Não sei se, na opinião de vocês, isso procede. Não, pode acontecer. Mas você sentiu isso na sua empresa? Você está falando isso baseado no que você viu na sua empresa? Eu estou falando especificamente da minha empresa, especificamente das pessoas com as quais eu tenho contato, né? Os jovens voltaram muito rapidamente, aparentemente diferentes, já entraram no dia a dia. Os de média idade, ali na faixa de 30 a 40 anos, não voltaram do mesmo jeito, voltaram revendo muita coisa, revendo o tipo de trabalho que estão fazendo. E os 50 reviram se deveriam voltar. Deveriam continuar fazendo o que estão fazendo, se não deveriam buscar uma segunda carreira, se não deveriam rever os locais, se não deveriam refazer o que eles estavam fazendo, se não deveriam pensar um segundo curso superior. As diferenças, segundo a minha sensibilidade, foram muito grandes mesmo. Interessante. Rodrigo. Bom, acho que para falar de, né, assim, muito tem se falado, né, assim, e com os meus colegas de RH de outras empresas, né, muito se fala de The Great Resignation. Acho que para mim tem que dar um passo para trás, né, assim. Como é que eu enxergo a pandemia? A pandemia foi uma crise, e toda crise ela é um sinal de que existe uma forma melhor de existir. Pode ser uma crise pessoal, profissional, conjugal, empresarial. Então, acho que as pessoas ressignificaram a relação com o trabalho. Eu sempre acreditei, e agora, né, eu felizmente vejo que isso acontece, muita gente tinha uma ambição, uma expectativa de ser um profissional de sucesso. Eu nunca acreditei nisso. Eu quero ser uma pessoa de sucesso, um ser humano de sucesso. Então, eu quero ser um bom pai, quero ser um bom filho, um bom marido, um bom amigo e também um bom profissional. Então, como a gente foi forçado, assim, muitas pessoas a ficar em casa, isso trouxe novos olhares, novas exigências de adaptação. E aí, neste cenário, as pessoas, em parte, né, se adaptaram. E o que acontece agora no pós-pandemia, né? Não sei se vocês têm alguns dados, né? Até pegando o paradoxo do Cláudio. Na China, teve um aumento enorme de divórcios durante a pandemia, e no Brasil está tendo agora após a pandemia. Então, as pessoas estão começando a ressignificar como que eles enxergam a vida e também o trabalho. E aí, nesse olhar, você tem várias formas diferentes. Acho que, enfim, né, quando você olha para o Great Resignation, acho que, de fato, com o olhar de crise econômica e política que o Brasil passa, as pessoas com menor capacitação são as mais vulneráveis, são as primeiras a perder o emprego. Então, para mim, tem um olhar assim, de muita dificuldade, e acho que são pessoas que têm necessidade do Estado de ajuda, porque elas não têm solução de curto prazo. Acho que quando você olha, né, para uma população, aí eu acho que tem diferenciações, de fato, entre gerações, mas quando eu olho para o todo, para mim, as empresas estão perdendo muita gente porque as culturas corporativas são culturas velhas. São culturas da década de 90, que o mundo evoluiu, o mundo avançou, mas o modo da maioria dos líderes e empresários de tomar adesão é o mesmo. Então, ainda tem muito olhar, né, assim, de poder, de governança, de que a adesão é sempre de cima para baixo. E eu tenho uma crença, né, que eu tento estimular isso muito na Coty, e tem uma enorme parceria do CEO nisso. Eu acredito que estratégia é top-down, mas eu acredito que transformação vem de baixo para cima, não é de cima para baixo. Então, não é eu, como vice-presidente de recursos humanos, que vou tomar uma decisão de quem está executando um processo. Provavelmente eu vou sugerir uma decisão, vai todo mundo me respeitar e vai ser uma decisão ruim. Então, como é que a gente começa cada vez mais a trazer as pessoas para um olhar de protagonismo, de cada vez trazer mais soluções? E como é que eu tenho trabalhado muito com o senhor e com a liderança de qual é o nosso papel e qual não é o nosso papel? Então, eu repito, né? Você vai hoje, você pega um aplicativo, você vê os dados do seu banco, você pede comida, você tem tudo muito rápido. E você vai para as empresas, às vezes você vai mudar uma política numa empresa, você demora meses. Às vezes você vai tomar uma decisão, demora demais. Então, as empresas ficaram velhas. Então, na prática, o que a pandemia fez, ela acelerou a necessidade das empresas mudarem. Quantas empresas no Brasil, e aí muitas familiares e muitas não, que tem líderes que falam, não acredito em trabalho remoto, não existe home office na minha empresa, é todo mundo presencial.
Aqui não é questão de dizer se eu concordo ou discordo, mas é que existe uma mudança muito grande da realidade e tem muitos líderes que negam a realidade. E esses são os principais líderes que vão perder talentos. Então, aqui, para mim, tem um equilíbrio fundamental. Eu, particularmente, não acredito em trabalho permanentemente remoto, nem entre países e nem dentro do país. Acho que tem todo um contexto de interação social, acho que de inteligência que acontece é na interação, não acho que é numa sessão virtual. Mas aqui, para mim, tem um ponto muito importante. Assim, acho que a pandemia acelerou, eu consigo ver isso até dentro das empresas. Quem que são líderes competentes, modernos? E aqui eu quero trazer um exemplo. Na Coty tem um líder, enfim, que eu admiro muito. Ele lidera uma organização de 600 pessoas com um salário médio de R$ 1.400. E todo mundo que trabalha com população desse salário sabe como é que funciona o turnover, como é que é a rotatividade. Esse líder, nos últimos 18 meses, teve 2% de turnover voluntário. 2%. Então, coisa, e assim, até hoje eu tenho dificuldade de entender, mas você vai ver o modelo de liderança dele. É um líder humano, é um líder próximo, é um líder que entende a necessidade das pessoas. A opinião dele não necessariamente é a mais importante, mas o que é a maior necessidade do time. Então, ele é um agente que defende o time e o time faz tudo por ele. Ele é um líder de altíssima performance, mas que ele entende o olhar do papel dele. Ele não é um líder que exerce poder. Ele exerce, de fato, a capacidade dele de entregar resultado com as pessoas. Então, esse é o tipo de líder que vai cada vez mais, enfim, sobressair a pandemia. E vai ter sucesso. Que, por exemplo, até pouco tempo atrás, né, eu tive a experiência de outras empresas, quando a gente, isso antes da pandemia, quando a gente implementou a política de home office, o líder falou, ok, home office, a política do RH, não posso dizer, mas na minha estrutura ninguém faz home office segunda e sexta. Esse era o tipo de líder que tinha, que muita gente até então tolerava. Hoje em dia, os talentos vão olhar e falar, cara, desculpa, eu quero ir para outra empresa. Então, quem é o errado? São as pessoas que estão mudando ou são os líderes que pararam no tempo? Então, para mim, acho que as culturas corporativas, na sua essência, seja olhando processo, governança e a capacidade de liderar, para mim, são culturas velhas. Eu também, isso eu concordo em gênero, número e grau com você. Eu acho que esse líder, né, que está próximo, que entende as necessidades, e que principalmente não tem, implanta uma cultura que provavelmente é a cultura de não repressão ao erro, né? Isso gera confiança. E confiança gera o quê? Gera agilidade. E é assim que você consegue transformar as organizações. Perfeito. Agora, vamos Irene, oi? posso entrevistar o Rodrigo? Pode? O quê? Para levar lá para a sua empresa, lá para Goiânia? Não. É que ele fez um comentário que eu queria entender. Pode, lógico que pode. Eu queria entender. Ele comentou aqui que estratégia vem de cima para baixo, né? E as transformações vêm de baixo para cima. Você podia... Veja, eu não estou concordando nem discordando, pelo menos por enquanto. Eu só queria entender a sua fala. Para mim tem várias formas, né? Assim, acho que tem, assim, né? Posso dar um exemplo, assim, muito simbólico que todo mundo fala, né? Mas o Mário Sérgio Cortella tem um vídeo muito antigo, né? De uma empresa que ele fala, talvez vocês já devem ter visto, de uma organização, né? Que produzia pasta de dente e tinha muito problema de qualidade da pasta vazia, né? E aí ela chamou toda a engenharia, construiu toda uma solução para que não passasse na linha de produção uma pasta de dente vazia, construiu uma solução caríssima. E os operadores da fábrica colocaram um ventilador na linha e ele tirava as caixas vazias. A quantidade de solução, Cláudio, de problemas, de sugestões, de melhorias que quem está lá no dia a dia, operando, trabalhando, pode fazer, é muito maior do que qualquer time de engenharia, que qualquer time de alta liderança. Veja bem, como que eu enxergo isso? Problemas de altíssima complexidade e necessidade de ciência, de tecnologia, obviamente exige uma expertise. Mas, do meu entendimento, inclusive em empresa aeronáutica, muitos dos problemas passam por pequenas soluções. Então, quanto que as organizações gastam tempo com problemas enormes, glamurosos, de difícil complexidade, e tem 500, 600 soluções que estão na mão das pessoas, que basta a capacidade nossa de enxergar, de abrir a cabeça dessas pessoas para poder operar. Eu vou te dar outro exemplo. A gente tem um trabalho muito forte, né, de começar essa agenda de ESG, de ecoeficiência. E quando você fala ecoeficiência, consumo de energia, o Brasil tem uma matriz energética limpa e muito se fala, tá bom, então vamos trabalhar em placas solares, vamos fazer usina solar, que é dinheiro, né? Você coloca muito dinheiro, é uma solução fácil. E toda a lógica, por exemplo, de redução de consumo de energia
que não é só máquinas modernas, desperdício de ar comprimido, de uma série de necessidades que quem está ali na máquina está vendo. Só que essa pessoa já não é empoderada, ela dá a ideia que passa para um, para outro, chega a 5 pessoas para tomar a decisão, e quem toma a decisão não tem a menor ideia do que é aquela máquina, e não deveria ser ele que toma a decisão. Então, como é que se empodera as pessoas para que eles produzam soluções? Então, para mim, a minha visão de transformação ela vem muito a partir disso. E quando eu falo que algumas empresas são velhas, eu estou falando de empresas que têm muito tempo, tem startups que têm cultura velha. Mas esse é o meu ponto. Como que a gente empodera as pessoas para que na competência deles e nas funções deles, eles possam produzir soluções? Para mim, esse é o ponto. Eu posso dar diversos exemplos, mas para mim ela parte dessa premissa. Com o seu exemplo, eu entendi o que você quis dizer. É porque quando hoje a gente lida com situações em que eu tenho falado isso com alguns amigos. Quando a gente se propõe a fazer o que nós estamos fazendo aqui, as palavras são a nossa ferramenta, são a nossa matéria-prima, né? E aí um certo cuidado com as palavras é fundamental para a gente caminhar aqui. Então, quando você usou a expressão estratégia de transformação, agora com os exemplos que você deu, eu entendi. Por isso que eu quis tocar no ponto, por quê? Esses dias eu estava numa conversa em que a gente estava falando a respeito de lei, e umas pessoas estavam pensando em lei enquanto lex, enquanto regra, e outras estavam falando de lei enquanto princípio, enquanto fundamento. E aí a gente usava a mesma palavra, discordava do início ao fim. Então, voltando, né? Porque quando você usou essa expressão, eu acho que ela é muito própria, no exemplo que você deu aí, né, em relação à turma que está ali no chão de fábrica, eu concordo totalmente, do ponto de vista de dar a essas pessoas voz, dar a essas pessoas ouvidos, dar a essas pessoas condições. Mas eu honestamente, em tudo que eu vivi até hoje, todos os processos de transformação que eu vivi, eu nunca vi um processo, não estou dizendo que seja impossível, mas nunca vi um processo de transformação de uma empresa que viesse de baixo para cima. A não ser transformação do ponto de vista de processo, mas transformação do ponto de vista de cultura, eu honestamente nunca... Vou dar um exemplo aqui do que eu estou falando. Num determinado momento na nossa história lá, enquanto empresa, a gente entendeu que nós não teríamos mais caçamba de entulho nas nossas obras. Aí acho que eu tenho que explicar isso bem para você, que é da área, fica mais fácil, mas para a turma que está acompanhando a gente aí, talvez não seja tão simples. Tirar a caçamba de entulho do canteiro de obras, Irene, que não é do seu dia a dia, é a mesma coisa de chegar em casa e falar assim, meu bem, a partir de amanhã a gente não tem lata de lixo aqui em casa mais. Numa obra seria exatamente a mesma coisa, a grosso modo, né? Evidentemente, isso não aconteceu do dia para a noite. A gente foi desenhando um processo de 2 anos para que isso acontecesse. Muito bem. No entanto, num determinado dia, teve uma época da minha vida que eu ia muito canteiro de obra. Infelizmente, eu tive que fazer uma separação e meu sócio é que vai mais no canteiro, eu estou mais na área comercial. Mas eu continuo gostando muito de obra, continuo gostando de todas as questões. Aí um dia eu chego na obra e encontro uma caçamba de entulho escondida. Escondida de quem? De mim, né? Quem tinha escondido a caçamba de entulho? O engenheiro. Porque ele não tinha percebido o que estava acontecendo. Ele não tinha entendido, porque na cabeça dele aquilo era impossível, literalmente. E aquilo passava por todo mundo, ele teria que comprar uma briga muito grande nesse processo. Aí nós criamos é uma longa história, mas nós criamos um processo didático para as pessoas entenderem o que aquilo representava, né? O processo começou em cima. A transformação teve que passar pela cabeça dos sócios, teve que passar pela cabeça de quem pensava a estratégia. Eu não consigo imaginar que viesse de baixo para cima, a não ser que ela viesse de baixo para cima do ponto de vista de uma imposição. Aí tudo bem. Mas do ponto de vista de uma consciência, acho muito difícil. Mas essa é uma provocação interessante, né? Obviamente eu não quero também entrar nisso, porque essa é uma filosofia de horas de conversa, eu gosto muito. Mesmo em transformação cultural, para mim o líder ele tem um papel, assim, no meu entendimento, muito claro, assim, ele tem 2 responsabilidades na transformação cultural. 1, produzir coerência com o que se espera, e 2, remover barreira. Ponto. Esse é o papel para mim dos líderes. Então, eu continuo, de novo, acreditando, né, que se eu tiver com um comportamento coerente ao que eu prego e eu reduzir barreiras, a transformação vai acontecer
é onde eu estou vendendo, é onde eu estou construindo, é onde eu estou operando, é onde eu estou manuseando, enfim, produtos, é na interação com os clientes. Para mim, meu entendimento, o CEO é a pessoa, assim, né, de novo, eu sei que é um paradoxo, é a pessoa menos preparada para a transformação, porque está muito longe de tudo. Óbvio que ele tem a visão de tudo, ele tem um papel de produzir a coerência do ecossistema, mas muita empresa é muito centrada no CEO, que é um indivíduo solitário, e tem uma visão específica, e a empresa inteira repete e fala o que o CEO acredita, mas sem ter o contexto que o CEO tem, em funções muito diferentes. Então, o que o CEO fala é muito importante para a função dele, mas eu tenho muita dificuldade de imaginar qualquer CEO, e, por exemplo, uma Boeing que eu trabalhei, com uma organização de mais de 100 bilhões de dólares, a realidade do CEO é muito diferente da realidade da organização que está ali no dia a dia, que está interagindo com o cliente, com o consumidor. Então, para mim, por isso que eu acho que se os líderes produzem coerência com a estratégia proposta e removem barreiras, continuo acreditando que a transformação acontece aí embaixo. Mas aí, muito bem, aí vamos combinar depois um papo para a gente poder discutir isso. E aí eu vou aproveitar, vou pegar Mas, de qualquer maneira, foi uma ótima provocação, hein, Cláudia? Excelente. É bom porque muda um pouco a dinâmica também, né? Excelente. O Sandro De Luca, diretamente do Chile, mas é um brasileiro que mora no Chile, ele está fazendo uma pergunta. Depois de falar tanto em trabalho remoto, como vocês entendem a questão de medir a produtividade em tarefas administrativas nas empresas? Nas empresas de vocês, quem é o responsável por essa medição de produtividade? RH ou a própria área? Concordo plenamente com o Rodrigo que as empresas devem escutar as pessoas antes de tomar decisões que impactam no seu dia a dia. Quer começar, Rodrigo? Por favor. Bom, primeiro, obrigado aí, Sandro, pela pergunta, pelos comentários. Acho que primeiro, né? De novo, eu vou dizer uma coisa aqui que até é contrário ao que muita empresa fala. Eu não acredito em medir performance de quem está em casa. Eu acho que é aquilo que o Renan falou, para mim, parte de uma relação de confiança. E eu tenho falado isso muito, né, assim, muito na Coty, até, enfim, por onde eu passo, que eu acho que a gente tem que tratar adulto como adulto. Né? Eu tenho a oportunidade, né, tive a oportunidade e o privilégio de ter filho. E, assim, sem nenhum julgamento de valor, vejo vários amigos, enfim, várias situações onde a gente inverteu alguns valores. Eu vejo algumas crianças sendo tratadas como adulto, ela escolhe aonde senta, o que come, aonde vai, define toda a rotina de uma família, a gente vai para as empresas e trata as pessoas como criança. O que você fez hoje, o que você entregou, cadê a sua performance, cadê a sua produtividade? Eu tenho uma crença muito simples, que é tratar adulto como adulto. O que isso quer dizer? Eu, como RH, me nego a medir qualquer performance de quem está em casa, parto da lógica da confiança. A gente tem um processo de avaliação de performance anual aqui na Coty, com uma avaliação prévia semestral, que eu até brinco que, para mim, não deveria chamar avaliação de performance, deveria chamar avaliação de impacto. Qual é o impacto que as pessoas geram no negócio e nas pessoas? E é a responsabilidade do indivíduo, se ele está em casa vendo Netflix e está gerando impacto baixo, ele vai ser tratado como adulto e provavelmente essa pessoa, no longo prazo, não vai estar na companhia. Ele é responsável pelas atividades dele. Não sou eu, como RH, que vou medir o que ele faz ou não faz. Eu sempre acredito que, assim, quanto mais sofisticado é o antivírus, mais sofiscado é o bandido. Então, se eu tiver o melhor processo de medição de performance, as pessoas vão ter mecanismos para, enfim, burlar o sistema ou mostrar que estão produzindo. Para mim, esse tipo de ferramenta, na minha visão, não agrega valor, traz para um olhar de desconfiança e de um trabalho operacional enorme que, de novo, a premissa eu não acredito. Acho que a premissa é uma premissa de confiança e de tratar adulto como adulto. Quem está em casa e não está trabalhando, isso vai ser percebido no médio prazo. Então, eu particularmente acredito demais nisso, lembrando que tem funções, né, como aí no mundo do cloud, onde eu trabalho, assim, numa operação de fábrica, obviamente, a pessoa tem que estar na fábrica. Numa operação de CD, a pessoa tem que estar no centro de distribuição. Numa obra também. Então, tipicamente, níveis de menor expertise e menor maturidade, você tem uma tratativa direta no campo, na obra. Níveis administrativos pressupõem uma maior especialização e deveria ter maior confiança. Para mim, é condição de partida. Rodrigo, que bom ouvir isso, que eu tinha um medo de começar a falar e falar sozinho aqui. No nosso caso, no escritório, eu nunca tive horário. Nunca pedi a um funcionário horário de entrada, horário de saída, que hora que ele ia parar para lanchar, para almoçar. Nunca. Evidentemente que há exceções. Por exemplo, quem vai estar na recepção, é evidente que tem que haver
uma métrica aí, né? Mas nunca raciocinei dessa forma, porque eu não consigo imaginar esse tipo de estratégia que olha o indivíduo. Eu entendo o que a Irene coloca a respeito da nossa singularidade, e eu estou falando a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Eu tenho como líder o esforço de nos fazer entender como corpo. Então, uma obra tem uma medição de performance, a data de entrega. Essa é a medição. Então, tem a data, está contratado, nós combinamos com os clientes que nós iríamos entregar nessa data. Então, nós todos precisamos nos adequar a essa data. Dentro da singularidade de cada um, nós precisamos organizar isso. Quem não se adequa a isso daí dentro da sua singularidade, não vai ficar nesse lugar. Você falou a longo prazo, muito provavelmente a médio prazo, a curto prazo. Isso para mim é um desafio enorme, porque eu tenho que lutar com isso o tempo inteiro, inclusive com os próprios liderados, né? A gente tem um projeto de doação de casa nas obras, mas não é uma doação de casa filantrópica, não é uma doação de casa com o objetivo de obter fidelização de funcionário, uma expressão que para mim não faz o menor sentido. É uma doação de casa a partir dos recursos economizados no próprio canteiro de obras. Então, à medida que economiza água, a gente tem métrica. À medida que não tem caçamba de entulho, tem uma métrica. À medida que economiza energia, tem uma métrica. Quando isso chega num determinado valor, ali de economia, a empresa acrescenta o mesmo tanto e uma casa é construída e ela é doada a um funcionário. Só que, toda vez, a escolha. Como é que é a escolha? Os funcionários se reúnem lá entre eles e escolhem quem é que vai ganhar a casa. E ponto. Todas as vezes. Até recentemente, agora parou, mas até recentemente, vinha uma turma conversar comigo e falar assim, fulano não merece. Não pode ser. Esse não devia nem estar participando desse lugar aí. E toda vez eu tenho que explicar que não é assim. Nós não estamos criando um programa de mérito para ganhar uma casa, de tal forma que a gente tenha funcionários fidelizados ao processo. Não. Aquilo é o resultado de todos nós juntos e alguém, simbolicamente, vai receber uma casa que é o resultado de todos nós. Nunca foi por merecimento. Porque não é por merecimento, a vida não é por merecimento. Mas esse é um esforço gigante, gigante, o tempo todo, né, de fazer com que a gente se entenda como corpo. Eu não posso, em hipótese alguma, numa empresa, numa casa, em qualquer lugar que seja, incentivar o indivíduo. Eu tenho que fazer o indivíduo se perceber na sua singularidade dentro de um corpo, dentro de um local, se quiser chamar de família, fica à vontade, mas é meio jargão, né? Meio complicado isso, mas eu concordo totalmente com o que você falou, total. Bom ver você tão novo falar isso. E só um comentário, né, que, Helena, se você me permite, que assim, é uma das poucas coisas que eu tenho muito orgulho de ter feito assim, né, nesse contexto de pandemia. Existia uma visão pré-pandemia que o horário de trabalho estava associado ao seu engajamento com a companhia. E na Coty a gente conseguiu implementar uma política de trabalho remoto que ela varia de acordo com a localidade, mas vou pegar aqui o escritório corporativo em São Paulo, que a gente trabalha com a dinâmica de 2 dias por semana no escritório. E o que eu trabalhei muito forte com a companhia é o escritório é um ponto de encontro, não é mais um lugar de trabalho. Você pode trabalhar em casa, no café, o que for. E para mim, a coisa que a gente teve muito sucesso na Coty é muito comum. Nesses 2 dias que as pessoas vão, eu fiz questão de falar para a empresa inteira. Você, nos 2 dias que vão ao escritório, você não é obrigado a chegar às 8 da manhã e ir embora às 6 da tarde. Se você tem 3, 4 reuniões ou trabalho de concentração em casa, vai de tarde ou fica de manhã. Então é muito comum na Coty, algumas pessoas chegam no escritório meio-dia, vão embora às 6 da tarde, outras chegam 10 da manhã, vão embora 2 da tarde. Não tem mais aquela noção de que quem está saindo fora do horário está desengajado, está preocupado, alguém faz alguma piada. Porque você não sabe mais onde a pessoa está trabalhando. Então, o próprio CEO, muitas vezes, ele faz isso. Ele tem, às vezes, reuniões com o time global em casa, que ele precisa de concentração, ele faz em casa e vai só à tarde. Ou, às vezes, ele tem reunião no escritório de manhã, 11 horas ele vai embora e fala, vou trabalhar de casa à tarde. Então, não perdeu-se aquela dinâmica na Coty, aquela coisa que sempre tem, né, piada? Está desmotivado, está descomprometido. Então, na Coty não tem mais isso, porque as pessoas estão trabalhando em várias dinâmicas. Então, eu fico muito feliz que na Coty, volume de trabalho, jornada de trabalho não quer dizer sucesso. Então, enfim, você nunca sabe se a pessoa está trabalhando, se ela está em casa, se ela está no telefone. Então, acho que a gente oficializou isso na companhia através de política e através, enfim,
de métodos aí de gestão. Mas é interessante porque agora ficou mais claro e está cada vez mais patente de que o papel da liderança hoje é um papel extremamente difícil, né? E você escolher alguém para ser um líder, né, para comandar uma equipe, você tem que realmente usar de outros critérios do que eram utilizados anteriormente, né? Muito bem, agora eu tenho uma pergunta de curiosidade, né, para vocês. Aconteceu algo que surpreendeu vocês durante a pandemia? Tem alguma coisa que vocês queiram compartilhar com a gente? Nossa, que pergunta. Tanta coisa. Tanta surpresa nessa pandemia, né? Tanta coisa. Não sei nem por onde começar, Mas honestamente, conta não sei só um nem. fato. Não tem um fato, não? Um fato. Você quer um fato positivo ou um negativo? Doesn't matter. Não tem, não, pode ser positivo ou negativo. Você se lembrou de um negativo, conta o negativo. Não, assim, eu tenho que tomar muito cuidado, né, para falar. É, eu, eu acho que aí eu tenho que falar por mim, né? Eu não posso fazer disso uma estatística, né? Eu posso dizer que eu tenho 3 filhos e em diferentes idades, bem diferentes mesmo, assim, uma escada longa aqui em casa. E posso dizer que a gente criou relações mais profundas nesse período todo. Por outro lado, a mesma coisa ao contrário, fui obrigado a perceber algumas pessoas sofrendo muito e começando a avaliar, e por isso a minha insistência em relação a essa compreensão de corpo, né? Como eu trabalho com o mercado imobiliário, a gente fez uma pesquisa e chegou a uma conclusão muito interessante a respeito de uma determinada geração para apartamentos pequenos. A pesquisa chegou à seguinte conclusão: o público ali entre 30 e 40 anos quer um apartamento com 2 coisas. Um apartamento que permita a máxima socialização, olha que coisa, a máxima socialização e a máxima privacidade. Num primeiro instante, nós olhamos o resultado dessa pesquisa e falamos, bom, errou, tem algum problema aqui, então tá completamente errado. Mas depois a gente foi entender, isso foi pré-pandemia, a gente foi entender que quando a pessoa está decidida a se socializar, ela quer o máximo. Mas quando ela quer privacidade, ela quer também o máximo. Então, havia uma clara distinção e uma separação, como se a vida pudesse ser separada dessa forma, né? E me parece que a pandemia mostrou para a gente que não é nem uma coisa e nem a outra na sua extremidade, né? E aí eu posso dizer que, do meu ponto de vista, isso foi muito positivo para a minha casa, para a minha família. Mas eu vi pessoas muito próximas, muito queridas, sofrendo exatamente o outro extremo, né? Acho que isso me chama muita atenção nesse período. Ótimo. Rodrigo. Assim, bom, tem vários casos, eu estou só pela questão pelo horário, mas para mim, assim, né, acho que o meu grande aprendizado é que mais importante hoje, no meu entendimento, né, do que a capacidade cognitiva, do que a inteligência ou a expertise, eu acho que é a capacidade de escuta e de adaptação, né? Você vê como é que o mundo está mudando muito rápido. Eu tenho, né, enfim, alguns líderes que eu trabalhei ao longo da minha carreira, até alguns líderes agora na Coty, que são líderes incríveis, mas que eu vejo a dinâmica evoluindo, algumas pessoas pararam no tempo, né? Então, ele foi muito bom em algum momento, ele deixou de ser, né? Então, para mim, acho que, assim, se eu tivesse que dizer, é a capacidade de adaptação, assim, esse foi o meu grande aprendizado. Assim, eu não tenho ideia do que vai acontecer daqui para frente, né? Então, a gente na Coty estava muito convicto, né, de que no final do ano passado tinha acabado a pandemia, no começo desse ano, né, deu aquela terceira onda, aquele pico horroroso, a gente teve que mandar todo mundo de volta, muda tudo, volta, e aí voltamos para o trabalho, aí vem guerra da Ucrânia e da Rússia, e depois crise, enfim, de alguns insumos, né, para a nossa indústria, e começa a ter novos problemas, assim, eu não tenho noção do que vai ter daqui para frente, mas eu tenho certeza que vai ter muita coisa que vai mudar. Então, o que eu sempre falo, né, enfim, para o CEO e para o time de liderança é
qual é a nossa capacidade de adaptação, né? Assim, de novo, aqui tem vários paradoxos, né? Porque a pandemia traz um olhar de muita personalidade, de trazer o que você acredita, de singularidade, mas, de novo, como coletivo, como é que a gente é uma organização adaptável, né? Então, para mim, essa acho que é a grande palavra, a grande aprendizado da pandemia, né? Assim, capacidade de adaptação. Eu não tenho ideia do que vai vir, mas eu sei que o Rodrigo daqui a um ano vai ter que ser muito diferente do Rodrigo que é hoje. Então, esse para mim é o meu maior aprendizado. Ótimo. E alguma coisa que eu acho que o que mais me surpreendeu, e que uma coisa que eu acho que sempre foi verdade, mas que na pandemia isso ficou lá, patente, né? É que o profissional e o pessoal, eles andam juntos. Sempre andaram. Mas só que agora você entra na casa das pessoas, né? Você está trabalhando e está na casa das pessoas. E para algumas pessoas, realmente, muitos têm um escritório, mas tem gente que não tem um escritório, entendeu? Muito. Então, é assim, então você via criança entrando, né? Por exemplo, meu cachorro também, de vez em quando, ele entra, porque quando eu estou sozinha em casa, eu não posso fechar a porta, porque senão ele late. Então, assim, de vez em quando ele entra, ele não sabe, né? Mas ele entra. Então, essas coisas todas eu acho que foram positivas para unir o que sempre deveria estar junto, que é o pessoal e o profissional, né? Então, essa foi um achado assim, dessa história toda. Nós já estamos chegando ao final, mas eu queria aproveitar a pergunta da Silvia Hortolã para o Rodrigo, fazer para o Cláudio também, rapidamente, e depois eles se despedem. Houve muita resistência da liderança a se engajar nesse trabalho, nessa política flexível? Eu sempre falo, né, assim, enfim, várias empresas que eu trabalhei, né, eu sempre fui muito novo para algumas funções que eu trabalhei. Né? Eu lembro que, enfim, na Embraer eu já era diretor, assim, né, muito jovem, né? Então as pessoas sempre olharam para mim e com uma visão muito diferente, né? Eu brinco que eu não uso e-mail para ninguém, eu respondo e-mail de CEO, não respondo e-mail de ninguém, não acredito em e-mail, acho que recebo em média 1.000 e-mails por semana, muita gente manda currículo, tudo, aquela coisa de copy e tudo, então eu sempre tenho uma visão muito diferente. Muita gente me pergunta, né, Rodrigo, você tem patrocínio? Eu falo que eu não preciso de patrocínio, eu não acredito em patrocínio. Porque eu só vou precisar de patrocínio se o que eu tiver propondo não fizer sentido. E aí, se não fizer sentido, eu não quero que seja implementado mesmo. Então, para mim, né, assim, aqui a Silvia fez a pergunta, essa política ela foi construída com as pessoas. Então, o meu processo foi de facilitar a compreensão da companhia e de trazer a solução. Então, quando eu trouxe isso, se eu tivesse, de novo, trazido a minha crença ou compartilhado a crença da liderança, a gente teria ido para outro lugar. Inclusive, antes de começar esse trabalho, o senhor falou, para mim não precisa nem de fazer, são 3 dias no escritório, 2 em casa, e já estava decidido. A gente fez o trabalho e revelou uma série de coisas muito interessantes. Então, de novo, o meu papel é um papel de facilitar qual é a compreensão das pessoas. A partir desse pressuposto, todo mundo aceitou muito bem. Então, óbvio, né? Eu tenho um CEO e parceiros, né, que são abertos ao diálogo, que isso ajuda muito. Eu sei que tem empresas que têm líderes, né, com personalidade muito ativa e de baixa escuta, mas, de novo, eu não preciso, eu não acredito de patrocínio ou resistência. A hora que eu propor coisas que as pessoas veem que faz sentido, elas vão adotar e vão implementar. Então, acho que essa é a minha premissa de trabalho. Cláudio, e da sua empresa, houve resistência ou não? Não, não. Bom, assim, a nossa empresa é infinitamente menor do Menor, que o que o Rodrigo está lidando. Então, a resistência teria que ser comigo com meu sócio, no final das contas, e nós não tivemos nenhuma dificuldade, no sentido de, beleza, vamos organizar, vamos comprar computador para algumas pessoas, vamos todo mundo para casa, jóia. Só que agora a gente está... Eu tenho a impressão, Rodrigo, posso estar enganado, mas eu tenho a impressão que eu sou bem próximo da minha turma, de uma forma geral, talvez mais do que você, dado o tamanho da estrutura, né? Então, é mais fácil ouvir, né? Então, num primeiro instante, a quantidade de mães que, assim, nossa, adorou voltar para ficar em casa, acompanhar mães com filhos pequenos, né? Adorou ficar em casa, acompanhar o crescimento dos filhos, escola online dos filhos e tal. Mas no segundo ano, essas mães começaram a pedir para voltar para o escritório, sabe? Estavam Começaram cansadas. porque
como você falou, Irene, nem todo mundo tem um escritório, nem todo mundo tem um espaço, nem todo mundo tem um local, e aí a pessoa ficava muito tempo no mesmo lugar, enfim. Então, a gente agora está ouvindo as pessoas no seguinte aspecto: vamos ter um dia todo mundo aqui, vamos ter 2 dias todo mundo aqui, vamos fazer revezamentos, vamos ter pessoas que não vão vir mais para cá, vamos ter pessoas que vão ficar o tempo inteiro aqui. Então, a gente está buscando, meu sócio e eu, uma sensibilidade para isso. Agora, a gente não tem, nós devemos estar hoje com mais ou menos uns 1.000 funcionários, dos quais 90% estão no canteiro de obra, então não tem muito o que pensar, não tem muito o que refletir a respeito, né? Do ponto de vista do escritório, back-office, aquilo ali a gente está lidando. Então, eu tenho feito semelhante ao que você falou, feito muita coisa de casa, né? Mas tem dias que é melhor para minha mulher e para mim eu sair de casa, né? Tem dia que é melhor eu ir para um café e trabalhar de lá, né? Então, tem essas coisas que a gente está aprendendo, né? Resistência não, aprendizado sim. Mas só o último comentário, né? É o que você falou, né, Cláudio? Assim, a necessidade das pessoas e a percepção ela vai mudando, né? Então, a mãe queria ficar em casa, agora não quer mais. Então, você tem diferentes necessidades ao longo do tempo. É isso. Gente, infelizmente, o papo está maravilhoso. Poderíamos ficar, mas já são 8 horas. Eu queria dar a palavra de vocês para deixar uma mensagem aqui para quem esteve aqui conosco. Bom, obrigado pelo convite, Irene. Obrigado, Rodrigo, pelo imenso privilégio de estar aqui compartilhando essa mesa com você aqui. Espero que alguém se sinta inspirado, motivado, animado aí a caminhar e encarar todos os desafios e transformações que a gente vai ser obrigado a se submeter a elas e aprender com elas aí. Obrigado mesmo, tá? Rodrigo. Obrigado, Irene, mais uma vez pelo convite, né? Enfim, pela oportunidade de falar com as pessoas e por conhecer o Cláudio, né, Cláudio? Enfim, espero que a gente tenha oportunidades aí de conversar fora dessa live. Adorei a sua visão é genuína, profunda, né, que você tem sobre, enfim, negócios, sobre como que as coisas estão acontecendo. Então, também muito feliz por isso. E para mim, de novo, né, assim, acho que ter a capacidade de dialogar, de trazer diferentes percepções, é sempre uma forma de aprender, né? Então, eu aprendi algumas coisas com o Cláudio, enfim, algumas perguntas, né, enfim, algumas que eu já ouço todo dia, outras nem tanto. Também estou disponível aí via LinkedIn, via outras formas para poder resolver algumas dúvidas e reflexões. E quanto mais eu puder compartilhar alguns aprendizados e ajudar as pessoas a evoluírem, para mim é meu propósito de vida. Que bom. Eu sou quem agradece, maravilhoso, foi excelente, nem vi passar o tempo, tinha muitas perguntas para fazer, acho que a gente tem que continuar depois de um outro bate-papo, mas, de qualquer maneira, eu quero deixar para todos essa mensagem e que o Rodrigo e tanto o Cláudio tocaram, que é a disposição para estar aberta aos aprendizados que a vida efetivamente nos oferece, porque é isso que a gente tem que levar da vida, são os aprendizados, não temos mais nada, porque quando a gente morre, tudo que a gente fez ficou aqui, né? Pelo menos os bens materiais. Né? Então, eu desejo a todos uma excelente noite, muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes nessa live, espero vocês no próximo. Um beijo a todos e muitas felicidades para todo mundo. Mais uma vez, obrigado, Cláudio e Rodrigo. Tá? Obrigado.